por favor. Tá bom. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela da nossa apostila. Conseguindo ver? Dá para ver? Beleza. Então, nós acabamos, né, aquela parte dos chakras, que a gente deu uma olhadinha até semana passada. Eu coloquei o vídeo lá no grupo, não sei se vocês conseguiram depois assistir com calma, né? Mas foi bastante importante, eu acho, a nossa aula até a semana passada para a gente entender, né, todo esse mecanismo. E aí a gente já vai para o capítulo 8, né, que fala sobre o pensamento, né? Fala sobre as ideoplastias e as criações fluídicas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a página, que de repente facilita aí. Não sei se vai caber para vocês. Peraí. Opa! Tá bom. Então, vamos lá. Então, o princípio inteligente, através de sua longa viagem pelos reinos da natureza, foi desenvolvendo características e aptidões importantes e indispensáveis para a sua evolução. Funções rudimentares e simples se transformaram com o passar do tempo em funções cada vez mais especializadas e complexas. Da função desenvolvida por uma única organela celular, tivemos o aparecimento de maravilhosos e competentes aparelhos e sistemas orgânicos. Tudo isso exigiu um controle eficiente e preciso. Assim, o princípio inteligente... Só um minutinho que eu estou aceitando o pessoal aqui, gente. Foi desenvolvendo simultaneamente o nosso sistema nervoso para desempenhar essa tarefa. Após milênios de evolução, estava pronto o espetacular órgão do corpo humano, o cérebro, que passou a ser o dirigente e o gerente de cada repartição do corpo físico do homem. Então, essa é só uma introdução, né? Para que a gente possa depois compreender como vai surgindo o pensamento, né? Então, o cérebro. Ao nascimento, o cérebro humano pesa aproximadamente 500 gramas e possui cerca de 100 milhões de neurônios, né, de células nervosas. No adulto, o cérebro pesa aproximadamente 1.500 gramas e tem também cerca de 100 milhões de neurônios. Sabemos que a partir do nascimento, o homem vai desenvolvendo cada vez mais as suas aptidões. E esse desenvolvimento, como vimos, não decorre da multiplicação das células nervosas. Hoje sabemos que esse fato se dá pelo aumento crescente da união entre essas células, ou seja, das sinapses nervosas. O nome que a ciência dá, a união entre as células. Então, quanto mais sinapses a gente faz, né, o nosso cérebro faz, essas células fazem, maior a potencialidade, aptidão e desenvolvimento nós conseguimos, né? Por isso que a gente estimula tanto a criança e a gente precisa se estimular o nosso cérebro, a nossa cabecinha até o fim, né? A gente tem sempre que fazer isso porque essas sinapses elas vão acontecendo até a gente morrer. Assim, o que diferencia o cérebro de uma criança do cérebro de um adulto é o número de sinapses nervosas. A ciência atual aceita que a maior ou menor aptidão cerebral se deve ao maior ou menor número de sinapses nervosas. Se a gente parar para pensar, pessoas que às vezes têm pouca oportunidade de estudar, né, de aprender coisas novas, de ser estimulado, né, com relação à aprendizagem, são pessoas que às vezes demonstram maior dificuldade, por exemplo, de entendimento de muitas outras questões, né? Tem mais dificuldades para se desenvolver ou menos aptidões em algumas áreas, né? Então, quanto mais estímulos a gente tem, né, mais sinapses nosso cérebro faz e aí mais desenvolvimento a gente consegue adquirir. Então, o que é muito interessante é o que o fator determinante para termos mais ou menos sinapses é diretamente proporcional ao exercício e ao estímulo constante ao sistema nervoso. E também que essa capacidade de formar sinapses, ao contrário que muitos pensam, é a mesma do nascimento ao túmulo.
Ou seja, independente da idade do indivíduo, demonstrando cientificamente que realmente nunca é tarde para estudar e aprender. Então, quando a gente escuta, né? Ah, eu sou muito velho para fazer uma faculdade, eu sou muito velho para estudar, para mudar de profissão, para aprender uma coisa nova. Não, todo mundo é capaz de aprender sempre, né? Porque o nosso cérebro, ele, a não ser que tenha uma patologia, alguma coisa que interfira, mas o nosso cérebro, ele é preparado para isso, né? Para nos proporcionar desenvolvimento, aprendizagem, aptidões, sempre, até a nossa morte, até o nosso desencarne. Qualquer atividade nossa é comandada pelo cérebro, desde as mais simples, como piscar dos olhos, até as mais complexas, como escrever, falar, etc. Tudo é comandado pelo nosso cérebro, né? Então, se acompanharmos a evolução... Espera aí que tem alguém mandando um chat aqui. Então, Josiane, ela falou que o áudio está picado. Mas alguém está ouvindo o meu áudio picado? Porque o da Alê estava assim, mas era o dela. Meu áudio tá bom para vocês? Ou tá ruim? Gisele, eu saí, voltei, melhorou. Tá. Ô, Jô, eu vou te pedir se você pode sair e voltar de novo, porque aconteceu isso com a Alessandra e o dela melhorou, que as outras pessoas estão ouvindo bem. A Isabela falou que tá ouvindo bem. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Se acompanharmos a evolução do princípio inteligente, vamos observar que as aptidões, após serem conquistadas, são armazenadas como patrimônio eterno do ser. Ou seja, tudo aquilo que a gente aprende fica guardado, né, no nosso cérebro, fica armazenado e aí passa a ser nosso, né? Tudo aquilo que a gente conquistou, a gente não vai regredir, não vai desaprender. À medida que as aptidões mais complexas se desenvolvem, as mais simples passam ao controle do inconsciente, né? A gente chama de automatismo. Podemos assim dizer que o cérebro comanda o nosso corpo físico, utilizando-se de ordens conscientes, como falar, escrever, andar, mas também de ordens inconscientes, como piscar os olhos, bater o coração, respirar. Então, o nosso cérebro comanda o nosso corpo físico de duas formas, com ordens conscientes, né? E com ordens inconscientes. A ciência da Terra consegue explicar como ocorrem as alterações cerebrais diante de um estímulo. Qual a área do cérebro responsável pelo controle de certa função orgânica? Explica como a ordem, partindo do cérebro, atinge o órgão efetor. Então, a ciência da Terra explica, né, como as alterações cerebrais diante de um estímulo acontecem e como é que ela vai dando, como que o nosso cérebro vai dando comandos para os nossos órgãos para que eles reajam a partir de todas essas alterações. Essa ciência, ela explica muitas coisas que a gente pode perceber no físico, né? Mas a ciência terrena, ela se perde, ela não consegue entender, explicar o motivo pelo qual, a um mesmo estímulo, duas pessoas respondem de forma tão diferente. Então, aqui tem um exemplo. Porque duas pessoas, ao ouvirem uma mensagem ou uma música, reagem de formas diferentes, né? Uma às vezes se emociona, chega às lágrimas, enquanto outra fica indiferente, aquela música não toca, não faz diferença nenhuma. Então, a ciência não consegue explicar isso. Obrigada, Pri. Bom, para entendermos esse aspecto, temos de recorrer à ciência não convencional. E aí a gente vai ver, de acordo com o espiritismo, né, como é que se explica isso? O fato de duas pessoas que recebem o mesmo estímulo, né, reagirem de formas tão diferentes a esse estímulo, já que o cérebro funciona da mesma forma. O cérebro físico, né? Nós espíritas sabemos a diferença entre um espírito encarnado e outro espírito desencarnado. E entre outras coisas, que o encarnado, por precisar atuar sobre a matéria densa, necessita do corpo físico. Então, nós encarnados precisamos atuar sobre a matéria. Então, nós precisamos do corpo físico. A doutrina espírita nos ensina que o corpo físico, desde o momento da concepção, é formado tendo como molde o perispírito. Então, a gente sabe que tudo isso que nós vemos aqui no nosso corpo físico foi moldado no nosso perispírito. Né? A Ana até tem falado sobre isso nos estudos da segunda-feira. Né? Naquele livro Gestação fala muito sobre isso. No nosso corpo físico,
é uma cópia do nosso corpo perispiritual. É uma réplica rudimentar, tá entre parênteses, né? O nosso corpo físico é uma réplica do nosso corpo perispiritual. Então, guardando certos limites, podemos afirmar que o cérebro humano é uma réplica do cérebro perispiritual. E que esse cérebro físico seria rudimentar quando comparado ao cérebro perispiritual, pois nem todas as características são passadas ao corpo físico, mas apenas as possíveis e necessárias a cada encarnação. Seriam dois computadores de gerações diferentes. Então, o nosso cérebro no nosso perispírito, né, vamos dizer assim, né, essa parte do nosso perispírito, ela tem muito mais informação e armazenamento de informações do que de fato nós chegamos a ter aqui no corpo físico, porque só vai chegar ali o conhecimento, as habilidades, as aptidões, né, dentro daquilo que é necessário para a nossa encarnação. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do pensamento. A ciência espírita nos ensina que a ordem realmente nasce na vontade do espírito, que por uma vibração nervosa faz vibrar uma certa região do nosso cérebro perispiritual e esse emite uma outra vibração nervosa que faz a área correspondente no cérebro físico emitir uma ordem ao órgão efetor do corpo físico. Então, se a gente parar para perceber, né, o que a ciência espírita explica, né? Tudo nasce na vontade do nosso espírito, que emite uma vibração nervosa, a gente até falou isso em outras aulas, né? E essa vontade do espírito faz vibrar uma parte do nosso cérebro perispiritual, que por sua vez emite uma outra vibração nervosa para o nosso cérebro físico, e aí sim ele emite a mensagem para a parte do corpo que precisa ali ser trabalhada naquele momento, ou para o órgão efetor, né? Então, a gente percebe o quê? Que, na verdade, tudo acontece a partir do nosso espírito e não do nosso cérebro físico, né? Tudo isso está muito além do que nós imaginamos. Ou seja, quem realmente responde ao estímulo do meio é o espírito. E a resposta ganha o corpo físico através do perispírito, que é essa ponte, né, entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. O espírito pensa e manda. O perispírito transmite e o corpo físico materialmente responde. No exemplo que citamos lá da música, né, quando duas pessoas ouvem uma mesma mensagem ou uma mesma música e reagem de formas diferentes, né, o espírito, ao ouvir a mensagem ou a música, responde ao estímulo após julgá-lo, utilizando-se de todo o seu patrimônio moral e intelectual, adquirido em reencarnações sucessivas, explicando assim a resposta diferente de dois espíritos ao mesmo estímulo. Então, o que o espiritismo diz, né? Assim, a gente recebe um estímulo, o nosso cérebro físico recebe esse estímulo, mas pessoas diferentes reagem de formas diferentes. Por quê? Pela bagagem espiritual que essa pessoa traz, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, né, as aptidões que já desenvolveu, dentro dessas encarnações sucessivas, né, dentro do seu patrimônio moral, intelectual, ela vai reagir de determinada maneira. Por isso tem pessoas que gostam de um tipo de música, outros não gostam, né, gostam de um tipo de leitura, outros não gostam, e por isso tudo vai variar de acordo com a evolução, mesmo com o desenvolvimento de cada espírito. Por isso que a gente reage de formas diferentes a esses estímulos. Então, ocorre na matéria a exteriorização de tudo aquilo que existe no espírito como um todo. Então, a gente manifesta materialmente na nossa encarnação tudo aquilo que existe no nosso espírito, né? Então, é o nosso espírito que comanda. Então, se a gente observar as nossas atitudes, as nossas aptidões, as nossas habilidades, a forma como a gente vê o mundo, as coisas que as nossas preferências, as coisas que a gente gosta de fazer, né? Tudo isso não vem só dessa vida, não vem só do agora, da criação que a gente teve. Vem do nosso espírito. Então, vamos lá. Então, ocorre na matéria a exteriorização de tudo aquilo que existe no espírito como um todo. E aí, Albert Einstein afirmava que todos nós vivemos em um universo de energias, que a matéria é, na verdade, a apresentação momentânea dessa energia. E aí ele usa, né, uma analogia com a água, né? Por exemplo, a água, ela se manifesta em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. É a mesma coisa, né? Nós nos manifestamos nessas 3 formas, né? O pensamento, o espírito, o perispírito e o corpo físico. É só para fazer uma comparação.
Esse cientista nos ensinou que toda fonte de energia propaga sua influência no universo através de ondas. Por exemplo, quando a gente sente calor, a gente sabe que são ondas de calor, né? Som, ondas sonoras, luz, ondas luminosas. E que essa influência vai até o infinito, né? Essas ondas vão até o infinito. Ao campo de influência, existe ao redor de toda fonte de energia, né? Toda matéria, a ciência deu o nome de campo de influência de Einstein. Se analisarmos o campo de influência de uma fonte de energia, vamos conseguir deduzir aspectos importantes dessa fonte, mesmo sem conhecê-la diretamente. Por exemplo, o estudo feito pelos astrônomos com a irradiação emitida das estrelas. Eles não conhecem diretamente as estrelas, né? Mas toda a irradiação que é emitida por elas é possível ser estudada. Então, cada fonte de energia tem o seu campo de influência próprio, né? Então, se nós temos uma parte material, nós também somos fonte de energia e também irradiamos essa energia. Quando o espírito pensa, estando encarnado ou não, pois como vimos, quem pensa é o espírito e não o cérebro físico, ele funciona como uma fonte de energia criando ondas mentais, né, partículas mentais, gerando em torno de si o campo de influência da mente humana, conhecido com o nome de hálito mental, como nos ensina o autor espiritual André Luiz. Então, quando o nosso espírito pensa, sendo encarnado ou não, né, esse pensamento funciona como uma fonte de energia que começa a criar ondas mentais que geram em torno de nós, né, em torno do nosso campo de influência, né, o nosso hálito mental. Tá vermelha. Oi, tem alguém falando alguma coisa? Oi? Tá vermelha. Não. Engraçado, ali na câmera que estava vermelha. Não. Não, acho que tá falando, mas não é comigo, não. Pronto. Bom, vamos lá. Então, como cada um de nós pensa de acordo com o seu patrimônio intelecto-moral, então, assim, de acordo com as nossas sucessivas encarnações, com tudo que a gente aprendeu nessas vidas, nós criamos aí a nossa inteligência, a nossa moral, as nossas habilidades, nossas capacidades mentais. E tudo isso é diferente. Cada um de nós tem um próprio hálito mental. Então, eu crio o meu próprio hálito mental de acordo com o meu espírito e com a evolução que ele tem. E vocês criam de vocês de acordo com cada um com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, com aquilo que aprendeu no decorrer de várias vidas, né? Então, a gente tem um hálito mental individual. Projetamos constantemente uma vibração nas partículas que compõem o nosso perispírito de acordo com a nossa evolução. Então, esse hálito mental que a gente cria, né, que é uma energia, também cria ondas, né, que se propagam. Então, a gente projeta o tempo todo, né, dentro, de acordo com a nossa evolução, no nosso perispírito, né, toda essa nuance, né, do nosso hálito mental. Então, assim, com cor, cheiro, sensação agradável ou desagradável. Às vezes a gente está perto de alguém e você sente, pelo hálito mental daquela pessoa, você sente um cheiro desagradável ou um cheiro muito bom, né? Cheiro de flores, por exemplo, quando, né, a gente via no filme do Divaldo, quando a Joana de Ângeles chega perto da mãe dele, ela sempre sentia esse cheiro de flores, cheiro de rosas, né? Apesar dela não ter a clarividência. Então, é uma forma da gente identificar. Às vezes, pessoas que estão com hálito mental negativo, que estão com muita dificuldade, ou estão obsediadas, ou com uma baixa vibração mesmo, a gente não consegue ficar muito perto porque é desagradável, a gente percebe até um odor diferente. Quando a pessoa fica doente, a gente percebe isso, né? Que até o odor muda, né? Se a gente parar para analisar. Então, porque nós produzimos o nosso hálito mental a partir daquilo que o nosso espírito pensa, né? A espiritualidade nos ensina que um grupo de espíritos encarnados ou desencarnados que pensa da mesma forma, ou seja, que tem uma evolução semelhante, formam um hálito mental de um grupo, que seria o hálito mental de uma coletividade. Por exemplo, nós aqui no estudo, nós estamos aqui buscando a mesma coisa
buscando evoluir juntos, o nosso hálito mental pode ser chamado de um hálito mental de coletividade, porque a gente está vibrando na mesma sintonia, temos evoluções semelhantes porque estamos no mesmo processo de busca, né? Claro que uns têm mais habilidades, mais conhecimentos, outros menos, isso vai variar, mas nós estamos aqui com o mesmo objetivo. O grupo Renascer, Casas Espíritas, né? Quando as pessoas se reúnem por um mesmo objetivo, pensando da mesma forma, né? Acabam criando o hálito mental daquele grupo. Por isso que é tão importante no trabalho, por exemplo, espiritual, né? Manter o pensamento elevado, manter o pensamento em prece, evitar frivolidades e outros tipos de conversa paralelas, né, dentro do espaço, maledicência, ou reclamações, evitar coisas que sejam mais negativas, né? Pensamentos que sejam negativos, porque isso interfere no hálito mental da coletividade, já que a gente faz parte de um grupo. Por isso é tão importante a gente cuidar daquilo que a gente pensa e do nosso padrão mental, principalmente em todos os momentos, mas principalmente quando a gente se reúne para um trabalho. Então, como vimos, a energia de uma fonte se propaga através de ondas. Então, a física nos ensina que o que diferencia uma onda de outra são suas características físicas, como amplitude, frequência, comprimento, etc. Então, uma onda seria luminosa, outra onda seria de calor, outra sonora, outra mental, segundo as suas características físicas. Então, para simplificarmos essa análise, utilizaremos apenas a frequência de uma onda, ou seja, o número de ciclos em determinado tempo, ciclos por segundo. Então, assim teríamos ondas de alta, média e baixa frequência, por exemplo. Então, a física nos ensina que o campo de influência das ondas que essa fonte emite, por exemplo, as emissoras de rádio, que emitem ondas de mais elevada frequência, são aquelas que atingem maior distância do seu sinal. Emissoras de rádio que emitem ondas de baixa frequência atingem uma distância menor, o seu sinal vai numa distância menor, né? A espiritualidade nos ensina que essa lei é obedecida na ciência espiritual. Então, quanto mais evoluído moralmente é o espírito encarnado ou desencarnado, mais alta a frequência das suas ondas mentais. Então, assim a gente percebe, né, que os espíritos muito evoluídos, eles emitem ondas de altíssima frequência, maior o seu campo de influência, e espíritos pouco evoluídos, ondas de baixa frequência. Então, menor o campo de influência. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a frequência, né, das ondas que ele emite, então ele atinge um campo muito maior de influência. Ele influencia muito mais do que aquele espírito que tem uma baixa influência, né? Tem uma frequência menor, desculpa, e aí ele acaba influenciando um espaço menor. Influencia numa distância menor, vamos dizer assim, né? Peraí, gente, tem gente entrando aqui. Vamos lá. Então, quando a gente percebe isso, né, que quanto maior a frequência, mais elevada a frequência do espírito, maior a amplitude, né, maior o comprimento de onde ele atinge, né, com a sua energia, com a sua frequência, a gente entende que o bem, ele vai sempre vencer o mal, porque o bem, ele tem muito mais força, ele tem uma frequência muito maior, né, um poder muito maior de atingir muito mais pessoas do que o mal. Aí, só nisso a gente já consegue ter mais positividade, otimismo e fé, de saber que o bem tem muito mais força do que o mal sempre, né? Então, a física da Terra nos ensina que fontes que emitem ondas de frequências iguais se atraem, e fontes que emitem ondas de frequência diferentes se repelem. E a gente percebe isso até entre nós, né? Pessoas que estão na mesma sintonia têm afinidades. Pessoas que têm sintonias diferentes não têm afinidades. Boa noite, Lael. Bem-vindo. Então, a gente acaba percebendo isso, né? Através dessas ondas de frequência, a gente se atrai ou se repele, né? Então, assim também acontece com o espírito, seja ele encarnado ou não. O local, a dimensão no universo onde os espíritos que emitem o mesmo tipo de hálito mental se encontram, recebem o nome de faixa vibratória. Então, faixa vibratória, né, é todo o espaço, todo o local, vamos colocar assim, né, onde se encontram espíritos de toda a dimensão, né, do universo, onde os espíritos que têm o mesmo hálito mental se encontram. Ou faixa de pensamento, faixa de influência.
Então, quando se acha em uma faixa vibratória, o espírito que está ali nessa faixa vibratória, ele atrai e é atraído para essa faixa. Ou seja, ele alimenta e também é alimentado dessa faixa de pensamentos ou sentimentos. Se a gente parar para pensar, isso é muito fácil de identificar. Quando a gente tem um problema, né? A gente está bem, se mantém otimista, se mantém bem. De repente acontece um problema, uma dificuldade, a gente passa por uma situação que mexe com a gente, né? Desestabiliza, desequilibra. E aí você fica doente, ou fica triste, ou tem um problema qualquer. Parece que você abriu a porta para tudo de ruim aparecer, porque aí começa uma coisa atrás da outra a dar errado, né? Porque a gente muda o padrão de pensamento, a gente muda a faixa vibratória em que nós estávamos, e aí, consequentemente, a gente começa a atrair mais daquilo, porque é da faixa que a gente se encontra naquele momento. Então, qual a melhor forma da gente sair das situações difíceis? Mudando o nosso padrão de pensamento para que a gente possa sair dessa faixa mais negativa, onde a gente acaba atraindo mais problema, mais dor, né? Tem pessoas até que costumam dizer, nossa, quando acontece uma coisa ruim, só vem coisa ruim, né? Vem todo o resto. Então, assim, a gente costuma até criar padrões com relação a isso. Então, é uma forma da gente entender, né? Que aquilo, aonde eu tô, o meu hálito mental, ele se encaixa numa vibração, numa dimensão do universo, que atrai e é atraído, né, por outros seres que pensam e sentem da mesma forma. Então, se eu quero mudar, né, aquilo que eu estou atraindo, eu preciso mudar aquilo que eu emito também. Então, devemos burilar o nosso sentido de sempre estarmos em faixas vibratórias mais evoluídas. E tudo depende dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Das ondas que nós criamos diuturnamente. Então, o tempo todo a gente precisa cuidar, orar e vigiar, né? Cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, pensar positivo, ter hábito de prece e buscar sempre viver de fato o evangelho, viver de fato aquilo que a gente estuda o máximo que é possível, né? O máximo que a gente consegue, porque também somos seres em constante transformação. E a gente vai para a ideoplastia. Ideoplastia é uma palavra de origem grega que trata do estudo das formas através do pensamento. Então, seria o nosso pensamento tomando forma, né? Isso seria a ideoplastia. Então, na literatura espírita, também podemos encontrar outras designações com o mesmo significado, como criações fluídicas, formas de pensamento, imagens fluídicas ou ainda construções mentais. Sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais, os espíritos tiram desse elemento os materiais sobre os quais operam. É nesse meio que ocorrem os fenômenos perceptíveis à sua visão e à sua audição. Então, se a gente parar para pensar, só um minutinho. Os fluidos espirituais e a atmosfera dos seres espirituais, né, oferecem, né, todo o elemento, né, para que os espíritos possam operar dentro dos fenômenos que a gente tem. Então, cuidar daquilo que a gente pensa é muito importante, porque da mesma forma que um espírito evoluído pode se utilizar dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos para ajudar, também os negativos. Então, mecanismo e duração. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade, seus principais instrumentos de ação. Por esse mecanismo, eles podem imprimir aos fluidos direção, eles podem aglomerar, combinar, dispersar, organizar, podendo também mudar-lhes as propriedades. É dessa forma que as águas podem ser fluidificadas, adquirindo certas qualidades curadoras. Então, aí a gente percebe que os espíritos atuam sobre esses fluidos espirituais, né? Através do pensamento e da vontade, né, como instrumentos de ação, e que usando muitas vezes, né, toda essa energia que a gente doa através do nosso pensamento e da nossa vontade, né, eles podem usar esses fluidos, tudo isso que a gente emana de fluido, né, eles podem usar esses fluidos para direcionar para algo ou para alguém, para aglomerar, para combinar, para dispersar, organizar, também mudando as propriedades, né? Por isso, assim, a gente consegue fluidificar a água, né? Filha. Peraí, gente. Meu pai chegou. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Se puder desligar, por favor. Então, vamos lá. O pensamento, ele se reflete no espírito, no perispírito,
que é a sua base e meio de ação, e ele reproduz todos os movimentos e matizes. Na medida em que o pensamento se faz, instantaneamente, o corpo fluídico retrata as formas criadas, deixando de existir tão logo o mesmo pensamento cesse de agir naquele sentido. Então, o nosso espírito, né, tem esse pensamento, o nosso perispírito reflete esse pensamento, né, porque é a base e o meio de ação, e reproduz esses movimentos, essas matizes no nosso corpo físico, né? Então, se a gente parar para pensar, quando a gente cria uma forma pensamento, um padrão, né, um pensamento negativo ou qualquer coisa, a gente cria uma forma, né? Então, se eu penso só em doença, se eu penso só em dor, em sofrimento, eu crio uma forma pensamento adoecida de sofrimento. Se eu crio uma forma pensamento, né, de positividade, de que tudo vai dar certo, é o que eu vou ter como realidade. Então, nós criamos a nossa realidade muitas vezes através do nosso pensamento. Quer mudar, né, esse tipo de pensamento, essa forma, muda o pensamento, tá? Quer mudar aquilo que você tem de realidade? Muda o pensamento. Então, para o espírito, que é também ele fluídico, todas as criações mentais são tão reais como eram no estado material quando encarnado. Mas, pela razão de serem fruto do pensamento, sua existência é tão fugidia quanto a deste. O pensamento pode materializar-se, criando formas de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressa. Quem oferece essa onda somos nós, né? Então, o nosso pensamento ele pode se materializar criando formas que vão nos acompanhar e vão nos atrapalhar durante muito tempo. E podem ser persistentes, né? Vai depender do quanto a gente alimenta isso. Então, as construções mentais podem resultar de uma intenção voluntária, tudo aquilo que a gente cria, né, que a gente constrói mentalmente, todos os nossos pensamentos, podem resultar de uma intenção voluntária, de um desejo nosso, uma vontade nossa consciente, ou de um pensamento inconsciente, involuntário. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta coisa se reproduza. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar outro homem. Embora o corpo material não tenha essa atitude, né? Eu pensei em matar alguém, mas eu não fui lá e matei, mas eu pensei. A partir do momento que eu penso, né? Embora, né, o meu corpo físico esteja aqui paradinho, né, impassível, o meu corpo fluídico ele é posto em ação pelo meu pensamento e ele reproduz todas as atitudes daquele pensamento e executa fluidicamente esse gesto. Então, isso é muito sério. Porque quando eu penso, por exemplo, eu sinto raiva de alguém... Só um minutinho. Só um minutinho. A Fátima falou, para que não viver mais as mesmas situações, é necessário que se deixe de ser quem se é hoje. Depois você explica isso melhor pra gente, Fátima. Tá? Guarda aí para no final você explicar isso melhor pra gente, que eu achei bastante interessante o que você disse. Bom... Então, a gente precisa pensar o quê? Né? Quando a gente pensa mal para alguém, quando a gente deseja mal para alguém, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente sente raiva de alguém, esses sentimentos negativos, mesmo que a gente não verbalize ou que a gente não tenha atitude concreta, né? O nosso corpo fluídico, né? O nosso pensamento cria esse corpo fluídico que coloca em ação tudo aquilo que a gente pensou. E aí, quando a gente diz assim, a maior macumba, né? A maior magia é a inveja, é o olho grande, é o pensamento negativo. E, de fato, porque se eu penso para alguém algo, imediatamente aquilo acontece, né? Imediatamente aquilo é projetado em cima do outro. Aí, se o outro, a quem eu direcionei essa energia, né? Tá ali desamparado num momento de fragilidade, aquilo com certeza vai fazer mal, vai prejudicar a outra pessoa. E aí entra a nossa corresponsabilidade, mesmo que às vezes a gente nem tenha tanta intenção nisso. Então a imagem dessa vítima ela é criada e a cena toda é pintada como se fosse um quadro, né? Da mesma forma como a gente pensa, como se desenrola na nossa mente. Então isso permite entender por que todo e qualquer pensamento pode tornar-se conhecido. Por evidenciar-se no corpo fluídico,
pode ser percebido por outros espíritos, encarnados ou desencarnados, que estejam vibrando em sintonia. E aí entra outra parte complicada que a gente precisa pensar. Se eu sou uma pessoa que fico pensando mal para os outros, tudo isso também na forma positiva, né? Lógico. Mas se eu sou uma pessoa que penso mal dos outros, eu tô com raiva de alguém, fico pensando mal sobre essa pessoa, sinto inveja ou ciúme ou qualquer coisa. Se existe um desencarnado que também não gosta daquela pessoa, que já teve algum problema, ele vai se aproveitar dessa energia, dessa onda, desse fluido que eu emito e que eu impregno com esse meu sentimento de raiva, de ciúme, de inveja, e vai usar isso para manipular, para transformar, para direcionar e fazer aquilo que ele quer. Então, nós fornecemos muitas vezes as matérias-primas, vamos dizer assim, né, dos obsessores, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Então, é importante considerar que o que realmente é visto pelo observador é a nossa intenção. A sua execução, todavia, vai depender da persistência de propósitos, de circunstâncias que a favoreçam. Então, modificadas essas intenções, os planos também sofrerão mudanças, né? Então, assim, toda vez que a gente modifica um padrão mental, que a gente modifica uma forma de pensamento, uma forma de ver a vida, uma forma de ver qualquer situação, né, que muda o nosso padrão de pensamento, a gente ressignifica, automaticamente tudo se modifica, inclusive até questões de perseguição espiritual, entre outras coisas. Então, ver quanto é nossa responsabilidade, né, a nossa construção mental dentro daquilo que é consciente, que a gente pode cuidar, né, aos pouquinhos. Então, as criações fluídicas inconscientes retratam as preocupações habituais do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus anseios, desígnios bons ou maus. Elas surgem e se desfazem alternadamente. As ideias, as lembranças vividas em nível inconsciente também gravitam em torno de quem as elabora. Mesmo que de forma inconsciente, essas lembranças e essas ideias vividas estão ali. Então, muitas vezes a gente tem antipatia ou empatia por alguém e a gente nem sabe. Tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, parece que eu conheço da vida toda. Parece um irmão, uma irmã, alguém. A gente tem uma lembrança, né, uma memória, alguma coisa que fica ali em torno, mesmo em nível inconsciente. As situações fluídicas que são fruto de uma intenção são programadas com um objetivo específico. Podem ser promovidas por mentores espirituais ou podem ser promovidas por obsessores. A técnica utilizada tanto pelos espíritos bons quanto pelos espíritos inferiores é a mesma. Os mentores espirituais atiram as lembranças construtivas e plasmam quadros superiores que irão gerar renovação e força, equilíbrio, serenidade e confiança em Deus. Durante o passe, enquanto a pessoa se encontra predisposta, mais eficazmente as construções superiores são registradas. Então, o quanto é importante a gente conhecer isso para que a gente possa ajudar até a plasmar esses quadros superiores, essa modificação da forma como a pessoa vê, né, a vida. Às vezes através da palestra, às vezes na hora do passe, às vezes uma conversa que você tem com a pessoa, né, onde você consegue mostrar para ela o quanto é importante ela modificar um padrão de pensamento, uma forma de pensamento para ter mais qualidade, né, espiritual, emocional, qualidade de vida mesmo. O quanto é importante a gente conhecer e entender isso para ajudar e para nos ajudar também. Então, vamos lá. Licantropia, zoantropia. Então, alguns espíritos podem mostrar-se com a forma semelhante à de determinados animais. São chamados fenômenos de zoantropia. Nesses casos, então, assim, às vezes a gente é médium vidente, alguma coisa assim, ou até mesmo quando a gente está desdobrado, a gente consegue visualizar, né, alguns espíritos com uma forma meio de animal, né? Nesses casos é utilizado o poder hipnótico magnético de uma mente mais poderosa sobre a outra. A gênese de tais fenômenos encontra-se na consciência culpada da vítima e a base de ação nos elementos plásticos do seu perispírito. Os obsessores aproveitam sempre a ideia traumatizante, o sentimento de culpa ou rebaixamento moral voluntário, explorando deslizes presentes ou passados, bem como a ignorância dos incautos. Então, a gente precisa prestar atenção, né, que toda vez que a gente vê, às vezes, uma obsessão, algum caso, né, onde o espírito aparece com uma forma de animal, às vezes até para assustar a gente, nesses sentidos, né?
Muitas vezes isso acontece, né, por esse fenômeno. Claro que a gente sabe que tem outras explicações, né? Mas é utilizado nesse momento o poder magnético hipnótico, né? De uma mente mais poderosa que a outra. Sempre, né, um mago negro, um cientista, né, negativo, um ser que tem uma mente com muito mais conhecimento que age sobre aquela mente que é afetada naquele momento. Então, os recursos ideoplásticos nas reuniões mediúnicas. Em cada reunião espírita orientada com segurança, existem espíritos prestativos e operantes, eficientes e unidos, que manipulam a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Então, em toda reunião espírita existe, né, um grupo de espíritos que estão ali para ajudar a modificar todo esse quadro mental e ajudar, né, nessa reeducação. Então, são recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento, com vistas à transformação dos companheiros em sofrimento e desequilíbrio que se manifestam. Então, eles ajudam esses espíritos, né, a verem as situações, esses espíritos que muitas vezes obsediam, né, a verem as situações de uma outra forma, mostrando, né, uma forma de pensamento, mudando essa forma de pensamento através de um outro quadro mental que vai reeducar, que vai mostrar que há possibilidade de seguir no bem, né? A gente percebe muito isso, né? Eu não sei se o Pedro está aí, mas depois ele até poderia falar mais sobre isso, no trabalho da apometria, né? Quando a gente traz o espírito e aí o Pedro, por exemplo, todos os doutrinadores, né, vão dando comandos, né, para que esse espírito visualize, né, quem ele já foi, para que ele tenha uma lembrança positiva de quem ele era, para que ele se veja refeito, né? Às vezes eles vêm com dores, se sentindo amarrados, entre outras coisas, e aí vai aliviando todos esses sintomas através dessa modificação desse quadro mental. Então, ajuda muito nisso. Então, é importante a gente saber disso, porque isso é um recurso na hora de doutrinar um espírito, né? De ajudar. Então, para se recuperarem, é indispensável que recebam um concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Esses operadores, né? Esses espíritos agem com precedência, consultando-lhes as reminiscências, né? Observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que nos santuários mediúnicos sejam conduzidos a metamorfoses mentais imprescindíveis a vitórias no bem. Então, esses operadores, né, eles vão ajudando, eles conhecem, né, as lembranças desse espírito. Eles observam o passado, as vidas, né, e vão entendendo por que eles agem de determinada forma para conseguir até orientar, para conseguir ajudar, para transformar de fato essa mente, né, doentia, para que o bem prevaleça e para que eles também sejam resgatados e tenham oportunidade de evoluir, de se sentirem melhores. Assim, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os espíritos comunicantes sintam-se como que tornando a realidade pregressa, através da qual põe-se mais facilmente ao encontro da realidade espiritual, sensibilizando-os nas fileiras mais íntimas. Pelo mesmo processo, são-lhes revitalizados a visão, a audição, a memória e o tato. Importante. Pelos mesmos recursos ideoplásticos, são criados quadros para ajudar a mente dos encarnados que operam na obra assistencial dentro do Evangelho de Jesus. Para isso é necessário oferecer o melhor material dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Quanto melhores os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, né, melhor vai ser esse quadro mental que a gente vai produzir. Então, toda cautela é recomendável no esforço preparatório de uma reunião espírita para o socorro dos desencarnados menos infelizes. Mesmo quando não sejamos portadores de maiores possibilidades, né, através da oração, convertamos-nos em canais de auxílio, apesar da precariedade dos nossos recursos. Mesmo que a gente não tenha muito, a gente acha que não tem muito o que fazer, né? A oração é capaz de fazer muitas coisas, né? Então é imprescindível tranquilidade, carinho, compreensão e amor para que a programação dos companheiros espirituais encontre em nós a base segura na sua realização. O homem é a sua vida mental. Aquele que se compraz na aceitação da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Vou ler de novo isso. O homem é a sua vida mental. Nós somos o que nós pensamos.
Aquele que se compraz na aceitação da sua própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Se a gente continua mantendo padrões negativos de pensamento, né, a gente acaba sendo incubador de bactérias e sintomas mórbidos, de problemas, né? Então, quanto mais largo é o voo, mais radiosas as claridades, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas e maiores possibilidades de ajuda. Então, quanto melhor o nosso padrão mental, a nossa vida mental, maior possibilidade de ajuda, de ter mais alegria, de ter uma vida mais tranquila, nós teremos. Então, a gente termina por aqui esse capítulo. Vou pedir a Fátima para falar um pouquinho, Fátima, do que você mandou aqui no chat, porque eu não entendi bem o que você quis dizer. Por favor. Então, Gil, quando eu falo assim, para a gente deixar de viver a mesma situação que a gente vive hoje, e seria necessário a gente deixar de ser quem somos hoje, é justamente isso. Se eu vivo as mesmas situações nas quais eu reclamo sempre, eu preciso deixar de quem sou hoje, porque as posturas que eu tomo hoje vão gerar as consequências. Então, se eu tenho que modificar o meu ser hoje, né, com outras posturas, com outros pensamentos para gerar outras situações. Né? Então, se mantiver a mesma postura de quem sou hoje, vai continuar tudo hoje. Então, eu tenho que deixar de ser para eu modificar isso. Ser um novo homem, uma nova mulher, né? Assim, isso aí. Exatamente. Arrasou. Arrasou, isso mesmo. Já, eu não tô vendo, me fiz entender ali, embolei. Não, eu tinha entendido assim, mas eu queria que você explicasse justamente por isso, porque assim, é isso mesmo, assim, muito bom mesmo. Gratidão aí pela partilha. E aí, pessoal, hoje a gente viu um bocadinho de coisa, né? Mas tá tudo interligado. Vamos lá, alguém quer falar um pouquinho? Contribuir, gente. Aqui eu faço a leitura e vocês contribuem, vocês me ajudam. Eu sou ledora, que nem na escola. Vamos lá. Ana, Pedro, o Pedro não sei se ele tá aí, a Ana, se ela pode falar um pouquinho, porque na apometria a gente usa muito essa técnica, né, Ana? Não sei se a Ana tá me ouvindo. Ana? Acho que o Pedro não tá aí, não. A Ana, eu acho que ela está no telefone do Pedro. Olha lá, está entrando. Olha lá. Tá. Peraí que ela tá... Pronto. Oi, Ana. Agora Hein, Ana, você podia falar um pouco, contribuir com a gente, porque a gente percebe muito na apometria, no trabalho da apometria, esse trabalho com relação às ideoplastias, às formas de pensamento e também a construção de quadros mentais, né? Uhum. Peraí, deixa eu desligar. Tá. Peraí, tá dando problema aqui. Você vai ter que desligar o outro. Tem algum outro telefone que tá ligado, conectado? Tem que desligar o meu aqui. Isso. Realmente, peraí, eu vou ter que... Se alguém quiser colocar alguma coisa aí, eu tenho que tentar desligar aqui o meu. Pronto, desligando. Pronto, agora sim. Pena que o Pedro não está aqui agora, mas é isso mesmo. Ver, pessoal. É isso mesmo. Como na apometria você trabalha desdobrado, quer dizer, todo o grupo está em plano astral, né? A plasticidade é muito maior, porque no corpo físico, você, para construir alguma coisa ou para fazer alguma coisa, demora muito mais tempo. Você vai fazer, eu quero uma mesa, quero construir uma mesa no plano físico. Eu tenho que pensar primeiro e conseguir o material, né? Construir isso leva tempo, né? No plano astral e no plano mental, o seu pensamento tem um poder incrível, né? Quem leu aquele Violetas na Janela, via que quando a menina faleceu, ela se viu dentro de um hospital e chegou no banheiro,
ela pensou no cabelo dela, assim, eu estou toda despenteada, né? Ela pensou no cabelo como ela queria e o cabelo aconteceu, né? Quer dizer, a importância, ela plasmou aquilo com o pensamento dela. É o que vai acontecer com todos nós, né? Então, assim, a atividade plasma alimentos, porque nós não estamos preparados, às vezes, para alimentos muito sutis, e aí vem caldos e frutas, e eles vão se alimentar dessa maneira, né? E quando você está trabalhando no plano astral, realmente essa plasticidade é muito grande. Então, você está vendo, por exemplo, cuidando de muitos espíritos que estão doentes, ou estão famintos, ou estão em farrapos, né? Você vai começar a dar energia e mentalizar eles cortando as unhas, botando uma roupa limpa, dando alimento. Então, para eles serem assistidos e atendidos e encaminhados para locais de triagem, locais em que eles possam ser atendidos. A mesma coisa quando você, no trabalho, você às vezes vai plasmar aquelas telas no plano astral, né? E nessas telas eles vão colocando ali as histórias que aconteceram, né? Porque às vezes você está com um espírito que está morrendo de ódio ali daquele paciente que está no renascer por causa se sentiu uma vítima dele no passado, e ele continua com aquele ódio, é dificílimo. Ele às vezes teria que voltar várias vezes para uma conversa, para uma doutrinação, porque ele não muda, ele está cristalizado, ele acha que ele está com razão de estar com ódio daquele paciente, entendeu? E é dificílimo mudar aquele quadro, ele está cristalizado na raiva que ele sente, né? Então, e a espiritualidade, estando todo mundo desdobrado no plano astral, ela constrói essas como se fossem televisões, telas, né? Em que mostram, eles são capazes de mostrar, entrar como se fosse num túnel do tempo, né? Ou num CD-ROM, né? Que mostra onde que foi o problema, como aquilo começou, e a pessoa começa, aquele espírito que está extremamente com ódio cristalizado, ele vai ver que às vezes ele foi o culpado da situação, que ele fez coisas que provocaram aquela situação. E aí eu não sabia, porque ele estava tão cristalizado naquela ideia de raiva e de ódio, se sentindo vítima daquela situação, que ele nem se lembra de outras situações anteriores, ele está preso naquela. O grande problema é essa cristalização de pensamentos que a gente encontra nos espíritos desencarnados, né? E aí a gente pode ajudar muito fornecendo energia, plasmando coisas boas, mostrando para ele que vamos lembrar de uma vida sua em que você foi feliz, em que você, às vezes, nem tinha tanto poder. E aí aquilo vai passando, ele vai mudando aquelas imagens que ele tem tão cristalizada na mente, né? Ei, Ana, tem uma série na Netflix, né? Ela tem o nome em inglês, mas traduzindo é O Bom Lugar. É bem engraçadinho, não sei se vocês já viram. The Good Place, negócio assim, mas é O Bom Lugar, né? E aí, Bom Lugar é o plano espiritual, né? Quando as pessoas desencarnam, vão para lá. É bem engraçado porque tem pessoas que vão para lá por engano. Só que assim, isso ilustra bem, depois se vocês quiserem ver, se divertir, mas assim, mostra bem exatamente isso. Eles pensam, o negócio aparece na mão. Pensa, acontece o tempo todo. É muito interessante. Só para quem depois quiser ver, para ilustrar, né? E o filme também, né? O Nosso Lar mostra muito isso também. É bem engraçado, a Vivian falou. É muito engraçado. Eu morro de rir com aquilo. Até porque tem gente que vai para lá meio enganado, né? Mas mostra exatamente isso que você falou. Qual é o nome, Gê? Qual é o nome? É O Bom Lugar. É The Good Place. Acho que é isso. Mas aonde passa? Na Netflix. No Net... Na Netflix. Tá. É muito legal. Assim, é bem divertido, é bem leve, né? Mas mostra exatamente isso, porque mostra tanto o lado negativo quanto o lado The Good Place. A Vivian colocou no chat. Obrigada, Vivian. Então, agora assim, é bom a gente. Pode falar, Sheila. É boa a gente reflexão, né?
porque, logicamente, que é uma brincadeira o filme, mas se a gente for pensar, né? Mas pessoa acontece. Se a gente for analisar, a gente também tem que ter muito cuidado aqui na vida, Isso né? aí. Com a nossa vida. O poder que nós temos no nosso pensamento é que nós não temos consciência desse poder. É isso Mas, que eu Sheila, tô querendo essa dizer. série mostra exatamente esse lado negativo também, porque quando pensam coisas ruins acontecem. Ou quando as pessoas vão errado, começa a acontecer um monte de coisa ruim. Então, mostra exatamente essa visão espírita aí. Muito legal. Essa brincadeirinha é boa para que a gente traga para os nossos dia a dia. Isso o quanto aí. que a gente está muito ligado nos nossos pensamentos. É isso porque aí. podem aparecer coisas. Bota a gente para correr. É verdade. É verdade. Ô, Gisele, Oi. quando a gente fala assim, com raiva da pessoa, eu vou te matar, no pensamento a gente mata mesmo, não é mesmo? Porque assim, você cria um fluido, né? O teu pensamento gera um fluido que faz aquela ação, executa aquela ação. Por isso que, né, a gente sempre fala isso, né? Tudo vem da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso desejo, né? Então, assim, você pode até não executar fisicamente, mas você atinge o outro, né? De alguma forma você prejudica o outro. Se ele estiver ainda numa vibração mais complicada, num momento difícil, abriu a guarda, nós somos endereços vibratórios, né? Então, toda vez que eu penso em você, por exemplo, eu mando esse pensamento direto para você. Sejam coisas boas ou ruins, vai direcionado para você. Se você está numa vibração positiva, isso fica pairando ali, mas não te afeta. Mas baixou a vibração, vem aquilo tudo ali e te atrapalha. Mas é uma descarga dupla, né? Tanto para mim quanto para a pessoa, né? Sim, porque aí vem a questão da consequência, né? Toda ação gera uma reação, né? A gente começa a criar karma, né? Com tudo isso. E vem em dobro. E vem em dobro pra gente. Peraí que a Priscila botou alguma coisa aqui no chat. Lembrando que quando criamos determinadas formas de pensamento, principalmente as mais sombrias, nós acabamos criando laços com essa pessoa para quem emitimos essa onda. Criamos vínculos difíceis de dissolver, com certeza. A gente se linka, né, ao outro. Né? E aí fica difícil de dissolver. Por isso que a gente tem tanto obsessor aí que fica lá, ó, persistente, atrás da gente em várias vidas, encarnações, e acha a gente pelo cheiro, né? Pelo endereço vibratório e pega a gente no laço. É isso aí. E fora que aqui também, né, quando a gente está vibrando assim, outros espíritos que também estão vibrando podem nos acompanhar, né? E aí o que acontece? Isso tudo vai fazer um prejuízo muito grande para o nosso caminhar, né? Então, acho que esse já é um exercício difícil, acho que não é fácil, mas que a gente precisa estar o tempo todo prestando atenção, né? Naquilo que a gente pensa, sente e emite, porque é um exercício para o crescimento da gente, né? É isso da aí. gente. Isso aí, Sheila. Oi. Tem várias pessoas que poderiam trazer outras ideias aqui. Sim, vamos deixar o povo falar aí. Fala, Ângela. O Gisele, cadê Gisele? Peraí só um minutinho, Vanessa, que a Ângela estava falando aqui, aí você fala na sequência, tá bom? Vai, Ângela. Uma dúvida, me tira uma dúvida. Já eu pensando em todo mundo, né? Assim, esses irmãos que têm essa oportunidade de vir na abometria, poder ser trabalhado, né? E eles voltam para uma nova reencarnação, eles ficam libertos dessa etapa, desse processo, né? Se eles conseguem se recuperar, essa a pergunta? Isso, conseguem, porque... Assim, é claro, né? O nosso espírito, quando é ajudado, quando é modificado esse padrão de pensamento, essa ideoplastia, quando isso é modificado, a gente consegue modificar o quadro, né? Com certeza. Da mesma forma que a gente gera um pensamento e ele acontece, para ele deixar de acontecer é só a gente mudar o pensamento. Se não tem o pensamento, aquilo não volta a acontecer. Tá. E, por exemplo, e outros que não têm essa oportunidade, aí desencarna. Isso vai ficar no perispírito dele
essas formas de pensamento. Eles reencarnam novamente, aí eles ficam numa sequência de reencarnação até poder receber essa ajuda? Então, a ajuda ela é para todos, né? Basta eles quererem e ser ajudados. Todos, porque assim, da mesma forma que a gente tem os espíritos negativos, a gente tem muito mais, né? Como eu falei da amplitude das ondas, né? As ondas do bem, elas tomam uma proporção muito maior do que as negativas. Então, todos nós temos ajuda, basta a gente solicitar, basta a gente querer, né, essa ajuda. Né? Tem até um filme, eu não sei se foi O Nosso Lar mesmo, não me lembro, mas que o espírito fica no umbral muito tempo, né? E os espíritos de luz estão ali, ele não consegue perceber, até o momento que faz uma prece e aí ele vê os espíritos, né? Porque ele solicitou aquela ajuda. É o nosso lar, né? Ele solicitou ajuda. Então, é isso. Eles estão o tempo todo ali querendo ajudar. Mas, sim, se eles não aceitam essa ajuda, não buscam isso, né? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio também. Eles continuam nesse processo, né? Você vê, assim, às vezes a gente percebe na nossa família, né? Esse tipo de pensamento, de pessoas que se odeiam, irmãos, pai, filho, e por aí vai, né? Então, assim, que tem uma dificuldade por esses pensamentos aí que ficaram lá arquivados, né? Essas formas de pensamento. Fica aquela sensação sempre inconsciente de que o outro vai te prejudicar ou vai te fazer mal, porque em algum momento, né, vocês já passaram por isso. Por isso que a Ana falou, a gente estava falando da apometria, que é um excelente exemplo para a gente entender isso. Porque aí quando você traz, né, esse nível de consciência, né, ou a gente traz para esclarecer e modifica esse padrão, você resolve, você tira aquele nó, né? Você desvencilha todo aquele nó que estava ali. Né? Você modifica esse quadro. Entendi. Obrigada, gente. Vanessa. Deixa eu abrir o microfone. E aí, assim, diante de tudo que todos estão falando, eu vejo que a gente também tem que trabalhar muito as nossas crenças, né? As crenças que são aquelas limitantes mesmo, que vão trazendo, que são desenvolvidas com a nossa experiência de vida, né? Com os traumas, né? Que percorrem a essa existência também. E fora as que já ficam impregnadas no nosso perispírito dos traumas passados, né, e de experiências ruins, e a gente fica num processo, se a gente não fizer quase que uma depuração disso para esse despertar, porque eu acho que é um verdadeiro despertar. Eu entendo assim como se fosse um interruptor, né? A gente apaga e acende a luz. Isso aí. Se a gente acende essa luz, e é através da reforma íntima, não existe acho que outro caminho. Se a gente não se autoavaliar, se conhecer, fazer o autoconhecimento, desenvolvendo autocontrole, todo esse processo, né, de internalização. E agora, ultimamente, acho que nessa época a gente está mais do que nunca, né? Que eu acho que agora é a hora da gente rever tanta coisa. E aí a gente vai despertando. Quando a gente desperta, quando a gente por isso que o vigiar pensamento é fundamental. Porque senão a gente fica naquele processo, né? Alguém pensou mal de mim, e aí aí eu vou e sinto uma irritabilidade com isso, aí gera uma raiva, e aí eu penso mal do outro também, e olha o que a gente vai gerando. Se a gente se conhece que aquilo frustra, ou que sai do meu controle, eu tenho que me controlar primeiro, para que eu não gere outro pensamento, né? E aí não fica essa bola de neve. Fica um ciclo, né? A gente cria um ciclo de realidade muito difícil, né? Porque é perfeito que é a sua colocação. Autoconhecimento, reforma íntima, né? Para que a gente modifique essas crenças, esses padrões que limitam a gente e que vão gerando mais problemas para o nosso espírito, né? Muito bom. Sim, e quando a gente limita, você estava falando eu acho que vem até um pouco da constelação familiar, traz isso, né? Que a gente vem com esses padrões, até do que a gente já teve da família, e a gente fica repetindo. Outro dia a gente estava falando isso aqui na família, a gente tem familiares que têm o hábito e vício da reclamação, né? E aí a gente vê que já são de idade, mas continuam no mesmo vício. E aí não consegue mais sair desse padrão. Então, a gente olhando para isso, a gente pode fazer diferente, né? Sim, sim, sim. Com certeza. E não alimentar esse padrão, né? É nossa consciência também ajudar para a despertar outras consciências, né?
Exatamente. Isso aí. E aí, gente, mais alguém gostaria de falar? Gente, todo mundo tem direito de falar e deve falar, pelo amor de Deus, hein? Outro dia Não? eu recebi. Ah, pode falar, Ana. Só rapidinho. Outro dia eu recebi no WhatsApp um vídeo que falava da importância de abençoar. Uau, Né? verdade. Quando você começa, mesmo aquelas pessoas que você tem dificuldade, você começa a, vamos neutralizar pensamentos ruins, abençoando aquela pessoa, mesmo que ela esteja distante ou mesmo mais perto, abençoando, ou tentando achar essa gratidão, algo de gratidão que você possa ter recebido naquela relação, esses pensamentos fixos, esses pensamentos negativos ficam mais suaves, né? Sim. E você falou uma coisa importante, né, Ana? Ver algo de bom, né? Até abençoar o outro pelo aprendizado que a gente tem. E aí me lembrei, né? A gente estava falando de hálito mental, que a gente cria o hálito mental. E uma percepção que eu tive há um tempo atrás, muitas pessoas que nos incomodam, né? Às vezes você se aproxima de alguém, você sente um incômodo, né, com aquela pessoa, você fala assim, nossa, não sei, tem alguma coisa estranha, mas você não sabe o que que é, né? Às vezes às vezes a gente acha assim, ah, meu santo não foi com dele, meu santo não bateu com dele, a gente pensa assim. E eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que me incomodavam em certo grau precisavam muito de ajuda, né? E que de alguma forma estavam ali para me ensinar, né? E para aprender comigo de alguma maneira. E aí, quando eu conseguia ver isso, né? Começava a rezar por essa pessoa. E aí eu percebia que aquilo se modificava. Então, isso que você está falando poxa, é muito importante mesmo, da gente abençoar o outro, rezar pelo outro, né? E não ficar nesses padrões, né? Nessas crenças, como a Vanessa falou, de achar que, meu santo não bateu com o dele. Não. A gente pode transformar as relações e a gente pode fazer coisas diferentes, né? Porque essa sensação de meu santo não bateu com o dele, às vezes são memórias antigas, às vezes nem dessa vida. Sim. Você está conhecendo aquela pessoa, a pessoa naquele momento, você nem tem nenhuma história nessa vida, mas alguma memória que precisa ser limpa, precisa ser purificada, né? Isso aí. É isso, gente. Mais alguém gostaria de falar? Porque daqui a pouco a gente precisa encerrar, que eu tenho... Sim. A Ana também tem curso, né, Ana? Alguém mais gostaria de contribuir, de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Eu gostaria. Ih, ó, a voz. A voz do além, vai. Boa noite para o pessoal com quem eu não falei ainda. Boa noite. E assim, a gente estava falando, vocês estão falando de apometria, de desdobramento, mas não é só na apometria, não é só no renascer. Isso pode ser numa igreja, pode ser em qualquer outra religião, quando a pessoa recebe um tipo de doutrinação e ela se transforma, ela muda de pensamento, muda de atitude, muda o comportamento, né, para ser mais exato. E aí, com certeza, aqueles irmãozinhos que estavam, de alguma forma, perseguindo, se vingando, né, vai deixar, vai ver que ele mudou. Então, a gente vê, vamos falar do Renascer, a gente vê muitas pessoas no Renascer que são pacientes 20 anos, acho que é o tempo que eu estou lá, e a gente vê, mas eu não melhorei, mas ela não mudou. Não muda um comportamento, não segue uma orientação. Às vezes um médium, um guia dá uma orientação, mas a pessoa não muda. Mas você precisa parar de fumar. Um exemplo. A pessoa chega no portão e joga o cigarro fora para entrar. E aí fala que não melhorou, não vai melhorar. Então, e assim, tudo nessa vida que eu quis, eu consegui. Isso é de verdade, né? A Gisele sabe disso. Só que a gente tem que saber o que pede. Às vezes a gente não pede direito o que quer. E aí a gente consegue aquilo que a gente pediu. Então, todos nós, cada um de nós, tem os protetores, os guias, os que vêm para facilitar nossas vidas. A gente fala muito de obsessor, mas a gente tem muitos que vêm facilitar. Às vezes, quando tudo está difícil, de repente parece não, um anjo, um guardião, vem e dá um jeito e as coisas vão para o lugar. Então, galera,
A gente precisa vibrar numa energia boa, né? Essa energia a gente tem que transmitir para o nosso próximo, nosso irmão. Às vezes eu passo na rua, estou dirigindo, às vezes eu vejo um morador de rua. Pô, eu não posso fazer nada naquele momento. Eu faço uma oração e peço que ele seja liberto daquela energia, né? Daquele karma, seja o que for. Então, com isso, que a gente possa mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. E outra coisa, não existe ninguém perfeito no planeta Terra. A gente erra o tempo inteiro. Pô, eu erro todo dia. Mas vocês acham que eu me incomodo? Eu falo, caramba, vacilei. Não vou fazer novamente e vou embora. Eu viro a página e vou seguindo em frente. Então, a gente precisa mudar a nossa energia. E vai dar tudo certo. Beijo a todos. Só um parêntese. Falou muito bonito. Mas olha, primeira vez que eu escuto ele falar que ele erra. Que ele é sempre o ser de luz. Muito bom. Olha, bem, marido e mulher. Gisele, ele falou em público. Olha que coisa. Olha, gente, que autoconhecimento que esse menino tem. Lindo. Muito lindo. Gisele, reconheça. Reconheço, eu tô aqui dando parabéns, tô feliz, tinha que falar. Deixa eu falar uma coisa interessante que eu vi que quando o Índio falou, as pessoas têm muita dificuldade de falar em mudança, mas eu acho que não é mudança, é melhorar, é crescer, né? Porque todos nós estamos aqui para aprender, todos nós. Então, assim, cada dia um dia, cada dia um aprendizado. Então, é melhorar, não é mudar, porque a pessoa fala, mudar, não quero mudar. Não, tudo bem. Você não precisa mudar, mas você veio para melhorar. Todos nós viemos para melhorar, né? E é um exercício, né, Índio? É um exercício. Se essa é a nossa melhor versão, né, Sheila? Essa é a nossa melhor versão, então a gente tem que melhorar. Pelo menos transformar e ir fazendo aos poucos, né? Porque a mudança é processo, Obrigada, Gi. Obrigada a todos. Boa noite para todo mundo que eu não dei. Beijo. Fiquei atrasada. Beijo. 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 Gi, você está sem som. Sem microfone. Pô, falei pra caramba, não falei nada. Vamos lá, deixa eu só encerrar aqui.